que a minha cabeça acadêmica não... Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos pela tua fidelidade, pela tua presença. Peço que nos abençoe, que nos guie, que nos instrua, segundo a tua graça e o teu amor, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, podem sentar-se. Então hoje a gente chegou no penúltimo gênero literário que a gente vai estudar, que é a literatura profética. Então recapitulando, nós começamos com a literatura de foco narrativo, o gênero narrativo, que é um gênero onde nós vimos sobre as histórias, e aí eu sempre falo, ele é o mais simples, assim, simples entre aspas, eu poderia trocar a palavra simples por menos complicado, ele é o menos complicado de se entender. Você leu a história e basicamente as coisas se desenvolvem como está acontecendo, né? Sempre repito isso, se fala que Jesus saiu da Galileia e foi para Jerusalém, é isso que você entende, que ele saiu de um ponto A para um ponto B. Se ele cuspiu na terra, fez um lodo e untou o olho do cego, é isso. Ou seja, ele está narrando um evento, na maior parte do tempo um evento histórico, um evento que aconteceu de verdade, entendeu? Salvo quando a narrativa é poética, e aí você vai perceber que a estrutura do texto muda. Deixa de falar literalmente e começa a usar a linguagem figuradas dentro da narrativa. Se uma narrativa ela é poética, vai inserir esse gênero. Se a narrativa ela vira uma narrativa profética, a gente vai ver hoje como ela se desdobra. Mas os elementos da profecia aparecem. Se ela é uma narrativa de gênero apocalíptico, o gênero entra. E todos esses gêneros já mudam a estrutura do texto. Você vê já que não é mais uma história literal, entendeu? Mas, via de regra, a maior parte da Bíblia é foco narrativo, entendeu? Depois a gente viu a literatura poética, que ela tem aquelas figuras de linguagem, que foi muito importante a gente começar a ver um pouquinho sobre elas, entender, porque são elas que caracterizam a poesia. E depois interpretar elas, entender o significado delas. Por quê? Porque o poeta, ele se utiliza de imagens, ele se utiliza de figuras de linguagem exatamente para fortalecer uma ideia, para dar vida, para comunicar algo. Então ele comunica algo por meio daquela figura de linguagem. Depois a gente passou para as cartas. Aí as cartas não tivemos muitos alunos, mas eu gravei a aula. As cartas, elas não são difíceis, elas não são difíceis mesmo. Basta você entender, acho que você estava na aula das cartas. Basta você entender o quê? O motivo pelo qual foi escrito, entender o que está sendo tratado, entender o problema que está sendo desenvolvido ali. Logicamente que para entender o porquê o autor escreveu as cartas, dificilmente, poucas vezes vai estar dentro do texto. Para a gente entender o mundo, aquela comunidade, aí a gente precisa de ferramentas, dicionários bíblicos, comentários bíblicos, isso para qualquer um. Não é uma coisa que você consegue bater o olho no texto e saber. Você consegue entender o motivo pelo qual o autor escreveu, porque todas as cartas elas carregam um motivo. O motivo está dentro do texto. Dentro do próprio texto você vai descobrir por que ele está escrevendo a carta, o que ele quer tratar dentro da carta. Mas, por exemplo, entender como era a igreja de Filipos, como era a cidade de Filipos, como era a cidade de Filipos no ano 30, 30 e pouco, 40, quando ele escreveu a carta. Não, na Bíblia não tem como. Aí você precisa de ferramentas de estudos. Hoje, você consegue baixar livros, bons materiais gratuitamente, ou você pode investir, que é o recomendado, investir numa biblioteca pessoal, comprar os seus livros, comprar os seus dicionários, comentários bíblicos, porque ele vai ser sempre de grande utilidade. A pessoa pode utilizar também inteligências artificiais. Hoje a gente tem vários tipos de inteligências artificiais. Hoje tem um programa, um aplicativo que é vendido, eu vejo o comercial dele no Instagram e no Facebook, sobre os mapas de Paulo, ou seja, você abre lá, vê um vídeo,
muito explicado das viagens, de toda a geografia que compõe o contexto geográfico histórico dessas cartas, das cartas de Paulo, pelo menos, entendeu? Então, assim, o que a gente mais tem hoje é ferramentas. Nunca, em nenhum momento da história da igreja, tivemos tantos recursos acessíveis para estudar um texto bíblico, para conhecer um texto bíblico como hoje. Hoje a gente chegou no ápice, entendeu? E é por isso que consegue-se fazer muitas descobertas em muitos aspectos. Mas, ao mesmo tempo, você ainda presencia muita falta de conhecimento do texto, muitas vezes no púlpito e na igreja. Não é por falta de ferramentas, não é por falta de material. Muitas vezes é a disposição das pessoas mesmo, entendeu? Porque recursos a gente tem de sobra. Então as cartas você vai precisar disso para entender o ambiente. Mas aí você vai ter que lê-las algumas vezes, ler bastante, para entender o que está acontecendo ali e o que ele está falando, se é uma situação circunstancial, se ele está tratando de um problema daquela época, ou se ele está tratando de algo ou falando alguma coisa que sirva para qualquer época. Se o ensino é circunstancial, local, ou se o ensino ele é universal, vamos dizer assim, se tem aplicação nos dias de hoje. A regra do véu para a igreja de Corinto não serve para a gente. A regra que, por mais que as pessoas defendam e levantem argumentos e argumentos que a mulher deve ficar calada, não deve ensinar na igreja, também era circunstancial, não era um mandamento. E aí você percebe a dificuldade que as pessoas têm de ter um discernimento do texto, de discernir que o Paulo não está dando um mandamento, e ele não tem poder para dar um mandamento como se fosse Deus. Acho que é uma das maiores confusões que as pessoas fazem. Por quê? Porque põem uma venda nos olhos, se agarram àquela confissão assim: a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Pronto. Usou esse termo serve como clichê para achar que tudo que está na Bíblia é divino. Não funciona assim, entendeu? Muito pelo contrário. Na verdade, o texto é inspirado e essa questão da inerrância, ela é discutível. Ela é muito discutível. Você já foi meu aluno, eu já disse em aula lá atrás, lá em 2022, que o texto contém erros. E aí o pessoal fala, mas é inerrante nos seus autógrafos originais. Nos seus autógrafos originais contém erros. Tem erros geográficos de Lucas. Lucas, ele detalha uma cidade num lugar e a cidade não é naquele lugar. Ele errou. Pronto. Aí o texto já não é inerrante, ele errou. E por que ele errou? Ele errou porque ele não conhecia a geografia da Palestina. Ele não era judeu, ele não nasceu na Palestina, ele obteve informações de fontes. Pronto. Deixou o texto de ser inspirado por causa disso? Não. Alguma verdade de Deus, alguma revelação divina foi afetada por isso? Não. Entendeu? Então a questão da inerrância é discutível. A inerrância foi uma resposta no século XX do movimento que ficou conhecido como fundamentalismo, aquilo que esse grupo chamava de liberalismo teológico, entendeu? Então, na verdade, o texto ele não diz acerca de si mesmo que ele é inerrante, mas o texto diz acerca de si mesmo que ele é inspirado. Já pararam para perceber isso? 2 Timóteo 3,16, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, para redarguir, corrigir erros e para a instrução na justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16, 17. Então Paulo diz que o texto da escritura é inspirado. Entendeu? Pedro diz que nenhuma palavra dada foi de particular interpretação, mas homens foram movidos, inspirados para declarar a verdade de Deus. Então, que o texto é inspirado é fato,
há uma evidência interna dentro do próprio texto, há um testemunho interno do texto que o texto é inspirado. Agora, não há um testemunho do texto dizendo que ele não contém erros. Entendeu? Então, isso daí é uma construção teológica no século XX. Só que aí, isso fica propagado como tudo, né? A gente vive num mundo de papagaios, de pessoas que ouvem algo, que não param para pensar nos enunciados daquele algo e vão, sabe? Fazem isso com a teologia, fazem isso com a política, fazem isso com as suas opiniões. Alguém disse algo e aquilo virou um slogan, as pessoas propagam. E o problema é que nós deveríamos refletir. A teologia é o processo de reflexão acerca do texto. Teologia é sempre uma produção humana, é sempre uma tentativa das pessoas pensarem no texto da Escritura, de compreenderem, de vivenciarem, de aplicarem o texto. A teologia, ela sofre influência da cultura, ela sofre influência da época, ela sofre influência de muitas coisas. Você pega aquele comentário do Karl Barth aos Romanos, que você tem lá. Você pega um outro comentário dos Romanos do Martin Lloyd Jones, que está em vários volumes. Você pega um comentário do Romanos do F.F. Bruce, da editora Vida Nova. Você pega um comentário atual, que é muito famoso hoje, que é o do Douglas Moo, de Romanos. Você vai perceber que por trás da interpretação, da leitura, do que o teólogo está apresentando, mesmo ele estando fazendo a análise da carta de Romanos, existe a influência cultural, a influência da época. Quando você lê o Barth fazendo comentário de Romanos, eu tive que ler aquele texto umas 10 vezes, para eu começar a entender o que era a carta de Romanos escrita, o comentário de Romanos do Karl Barth. Ele faz um comentário do texto? Faz, claro, mas por trás ele está escrevendo num mundo pós-Segunda Guerra, ele está escrevendo num contexto de mundo marcado por uma mudança gradativa, você está entendendo? Existe todo um cenário político e ideológico que influencia o pensamento teológico, entendeu? O pessoal fala muito mal da teologia da libertação, só que as pessoas não param para pensar em que ambiente a teologia da libertação nasceu. Você está entendendo? As pessoas falam da teologia da prosperidade. Antes da gente fazer a crítica ela precisa sempre ser uma crítica consciente. Primeiro você precisa entender por que uma determinada teologia nasce. Por que um determinado pensamento nasce. Por que uma determinada filosofia nasce. O que leva àquela produção. Entendeu? Isso é o pensamento crítico. Se a gente não aprender a pensar criticamente, a gente sempre vai abraçar o que os outros dizem. E aí, sobre essa questão, põe um tapa, um sol com a peneira. Então, tudo que está sendo dito ali foi Deus que disse. Se brincar, até o que o diabo está dizendo lá, que Satanás está dizendo lá, a serpente está dizendo para a mulher lá e para o homem, foi Deus que disse. São os exageros, são os extremos. Aí é uma leitura simplista, uma leitura que não discerne o que está acontecendo com o texto. Se você pegar uma teologia sistemática do Millard Erickson, do August Hopkins Strong e do Wayne Grudem, eles na seção que fala sobre Bíblia, porque a teologia sistemática é dividida por temas: Bíblia, doutrina da Bíblia, doutrina de Jesus, doutrina de Deus. A maior parte das teologias temáticas, que praticamente são repetições umas das outras, eles vão apresentar as teorias sobre a inspiração, sobre a inerrância. E tem gente que acha que a Bíblia é a palavra final até sobre ciência. Tem gente que pensa cientificamente partindo da Bíblia. Você defender, por exemplo, o criacionismo partindo da Bíblia, tá? Como você vai fazer isso? Você tem que partir do pressuposto que o mundo foi criado. Até aí, ok. Mas dizer que Gênesis 1
é um texto que corrobora a ideia do criacionismo, que ali está falando da criação do universo e tal. Parou. Ali você começa a cometer um erro gravíssimo, que é um anacronismo. O que é o anacronismo? Anacronismo em história é quando você pega um texto que foi escrito numa determinada época, num determinado ambiente, numa determinada cultura, para um determinado povo, e você diz que aquele texto que foi escrito lá para aquele povo é validado hoje. É como se estivesse escrevendo para o hoje. Isso é anacronismo. Isso é um erro. E as nossas teologias evangélicas fazem inúmeros anacronismos do texto. E aí, é por isso que quando você lê lá o Paulo dizendo que ele proíbe as mulheres de ensinarem na igreja que Timóteo estava pastoreando, alguém diz que aquilo é uma lei que se aplica para todas as igrejas em todas as épocas. Aí você tem a Convenção Batista Norte-Americana lá, a Convenção do Sul Batista, defendendo isso com unhas e dentes. Aí você tem aqui no Brasil inúmeras convenções, seja batista, seja assembleana, defendendo isso com unhas e dentes. Mas será que essa leitura está correta do texto? Provavelmente, se passar por uma análise mais criteriosa, você vai perceber que não é um mandamento de Jesus. Engraçado que os mandamentos de Jesus ninguém procura praticar. Que é o Filho de Deus, falamos que Ele é o Salvador, falamos que Ele é o Senhor, mas, por exemplo, faça aos outros o que você quer que seja feito para você, isso a gente não faz. Mas aquilo que Paulo disse para Timóteo, circunstancialmente, porque a carta ela é uma pastoral, ou seja, é um mestre instruindo o seu discípulo, é o mentor mentoreando o seu mentoreado ali, instruindo como ele vai lidar, ajudar a resolver os problemas da igreja. O pessoal toma como se aquilo fosse a própria voz de Deus. Ah, mas o texto é inspirado. Não perde a inspiração você entender que o que é inspirado? Inspirado é a verdade de Deus dentro da Escritura. Então você pega aquilo como se fosse o próprio Deus falando. Fazer isso é um erro de interpretação. Por quê? Eu acho que e é uma lógica muito simples mesmo. Você sabe que a palavra de Deus ela está acontecendo onde Deus está falando. Você sabe que Jesus é a palavra de Deus, é o Filho de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem ouve o Filho, ouve o Pai. Então, quando você ouve Deus falando no Antigo Testamento, quando você ouve Jesus falando, ali você ouve toda a voz de Deus. Todo o restante em relação àquilo já é produção teológica. O Paulo, ele já está teologizando. O Pedro, ele já está fazendo reflexão teológica. O João já está pensando teologicamente. O Esdras, o Abacuque e todos os salmistas já estão produzindo teologia. Eles já estão refletindo sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus diz. Logicamente que, por exemplo, nos profetas, você vai ver em alguns momentos, muitos momentos, onde é dito que é usado o termo palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. Quando você tem esse assim diz o Senhor, palavra do Senhor, como você vai ver na literatura profética, nos 17 livros, e não acontece em todo o tempo, você sabe que ali existe uma mensagem de Deus. Uma mensagem que o profeta recebeu, ele está transmitindo, e aquilo você entende como uma palavra de Deus. Mas o profeta, ao receber essa palavra, ele também está interpretando-a. Até porque a mensagem, o que eles ouviram, passa pela razão, passa pelo entendimento. Mas aí o Novo Testamento diz que nenhuma profecia foi dada por particular vontade, por particular interpretação, que eles foram movidos por Deus. Então nós entendemos que através dos profetas Deus se comunicou, Deus falou. Então o que a gente ouve, o assim diz o Senhor dos profetas, é o Deus falando. Agora, quando você tem um texto onde o Eclesiastes está refletindo sobre a vida, onde o Jó faz uma reflexão sobre a vida, onde o salmista ele apresenta as nuances da existência humana, os dilemas, as dores humanas, onde você lê um cântico dos cânticos, um poema de amor. Prestem bem atenção, você tem uma literatura que está fazendo uma reflexão sobre a palavra de Deus.
Quando você ouve os apóstolos, e aí a gente tem a maior parte das cartas de Paulo, o que Paulo fez? Ele pensou Cristo e ele trouxe o conceito de Cristo para a igreja, principalmente para a comunidade que era de judeu, ele mostrando Cristo como sendo a soma de todas as coisas, como sendo que todas as coisas apontam para ele. Aí você vai na carta aos Hebreus, o autor também, o que o autor aos Hebreus está fazendo? Ele está fazendo uma interpretação, ele está fazendo uma espécie de um midrash, ele está usando o conhecimento da teologia judaica para mostrar para a própria comunidade judaica que Jesus é superior a qualquer coisa. Ele está fazendo uma apologia, é uma apologética, uma defesa de fé. Então você já tem uma construção teológica. A gente tem que olhar para o texto, quando a gente amadurece na nossa leitura do texto da Bíblia, a gente diferencia uma coisa da outra. Você não pode ler o texto dizendo, aquilo que a gente sempre ouviu, é a boca de Deus aberta. Calma. Essa afirmação é muito perigosa. Entendeu? Friedrich Nietzsche dizia assim, eu não temo o homem que leu mais de 1000 livros dos mais diversificados, mas eu temo o homem que carrega um livro debaixo do braço que nunca leu, que nunca entendeu ele. E nós nos tornamos muito perigosos com a Bíblia, porque nós carregamos ela debaixo do braço, nós fazemos uma idolatria em torno do livro. Hoje, se você lê com um smartphone ou com um tablet, eu prego muitas vezes com smartphone ou com tablet. Se você olhar a série do Jó, não tem Bíblia na minha mão, tem uma Bíblia digital. E tem gente fazendo apologia do livro. Não, porque é um erro estar com um instrumento desse, tem que estar com um livro em folha e tal. O que adianta estar com o livro e não saber o que o livro está dizendo? Na verdade, está fazendo uma idolatria do livro. Um bezerro. O livro e o púlpito viraram os nossos bezerros. Se você não entende o que você faz aquilo de forma ignorante. Aquilo que você faz uma apologia pode se tornar algo muito perigoso. Porque aí a gente fala de declaração que tudo que está ali é palavra de Deus, tudo que está ali é divino. Não, calma. O texto é uma produção humana. Deus se revela? Se revela. Deus fala? Deus fala. E em todo momento que Deus fala, em todo momento que Deus se revela, nós temos nitidamente a palavra de Deus. Quando os escritores escrevem em consonância com aquilo que Deus diz, com aquilo que Jesus diz, eles estão o quê? Em harmonia. Quando não, eles poderão estar em discordância. Quando não, pode ser que eles estão tratando de uma questão específica à luz do que eles entenderam, que é o que a gente faz. A gente, a partir do que a gente entende do Evangelho, tenta resolver uma situação. Aí você chega lá na sua igreja, tem um casal que chega lá que quer se divorciar, que está quebrando o pau todo dia dentro de casa, e aí você vai aconselhar eles a partir do quê? A partir do entendimento que você tem, que as Escrituras ensinam sobre família, sobre relacionamento, sobre casamento. Então você vai partindo do seu entendimento, do seu conhecimento do que é a vontade de Deus e do que é o texto, você vai falar, ok? Quando você está fazendo isso, você está em harmonia. Hoje a maior parte dos aconselhamentos não parte do texto da Bíblia. Aconselhamentos na igreja parte das ciências psicológicas lá fora. E eu já falei para muita gente. Gente, toma cuidado. O terapeuta, o psicólogo, ele analisa de um ponto de vista que a gente chama de antropocêntrico, antropológico. É o homem, é centrado no homem. Nós temos uma visão teológica do homem. Qualquer livro de psicologia, de psicanálise, vai mostrar o homem como possível de ser ajustado. Dependendo do autor, se for um Sigmund Freud da vida, ele viveu na época da mecânica, do mundo mecânico, mundo máquina, ele tem esse conceito de programar.
Esse conceito de mecanismo, ou seja, por trás de qualquer construção filosófica, existe o tempo e a cultura que ele está vivendo. Ninguém fala toda a verdade, ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado. Para você construir o seu pensamento, você tem que pegar coisas aqui, coisas ali, saber o que estava sendo feito, o que estava acontecendo ali, para você trazer para você. Do contrário, nós corremos o risco de fazer leituras equivocadas. E a gente faz da Bíblia. Das profecias, então, meu Deus do céu. Isso aqui vira... É só você ver. Quando fala de literatura profética, são os livros que mais vendem, são os filmes que mais vendem. Agora, tudo que você vê e ouve, será que está refletindo de fato o que o texto queria dizer? Aí fica a pergunta. Para pensar na literatura profética, a gente precisa só pensar quem são os profetas e o que eles fizeram, qual foi a atividade deles. E o que é? A literatura profética é o conjunto de escritos bíblicos produzidos por profetas que foram homens chamados por Deus para transmitir sua mensagem, a mensagem de Deus ao povo. Então começa por aí. Os profetas são adivinhos, embora a palavra navi ela possa indicar alguém que adivinha, porque você tem, para profeta, você tem a palavra em hebraico navi, e você tem uma outra que é Raá, alguma coisa assim, que fala de um visionário. Agora eu não vou lembrar bem o termo que é usado, que é vidente, a palavra que é traduzida por vidente, entendeu? Deixa eu pedir uma ajuda aqui para o meu dicionário aqui. Deixa eu colocar aqui, vidente na Bíblia hebraica. Qual termo? Mas eu sei que a palavra navi, como nós traduzimos por profeta, também pode ser vidente, tá? Navi também era usada nesse termo. É navi mesmo. Roê, que vem de Raá, aquele que vê, aquele que enxerga. Então você tem Roê, Raá, tanto que um dos nomes dados para Deus é esse. Quando a gente fala lá em Abraão, né, que o Senhor proverá, não tem aquele momento lá do Isaac, Gênesis 22, o nome passou a ser o Senhor proverá, e aí a gente tem Jeová, Yavé, Irê, né? Irê tem raiz em Raá. A ideia literal não é o Senhor que provê. A ideia do texto literal é dizer o Senhor que vê. É o Senhor que vê as necessidades. É o Senhor que conhece as necessidades. E aí o que ele faz? Ele toma a iniciativa de supri-las. Aí isso daí é uma ideia condicionada. Mas a ideia de Irê é o Deus que vê, é o Deus que conhece, entendeu? É o Deus que está vendo a sua necessidade. Vem de Raá, ou seja, de ver, de roer. Era um termo usado para vidente. Navi também era usado para vidente. Aí a gente vai pensar que o navi, um profeta, é alguém que vê o futuro. Estilo Mãe de Ná, né? Estilo Nostradamus. Já ouviu falar das profecias de Nostradamus? A gente precisa ter um cuidado com isso. Que primeiramente, os profetas eles não eram videntes. Os profetas eram pregadores, gente. Eles eram pregadores. O que os profetas faziam? Através da pregação deles, eles denunciavam o pecado. Esse é um ponto fortíssimo. Não tem nenhum texto profético. Você tem 17 livros proféticos na Bíblia. Salvo, né, para alguns críticos, o de Daniel, porque muitos acreditam que Daniel não seja um livro profético. Os judeus não têm como um livro profético. Já falei isso aqui, né? Tem como uma literatura que ela é uma historiografia. Muitos não acreditam, e a crítica moderna não acredita que sejam profecias. Nós cristãos acreditamos e defendemos que seja profecias, até porque o próprio Jesus cita Daniel no sermão
de Mateus 24, um sermão que ele fala do fim dos tempos, né? Ele fala que foi dito, né? Lei em Daniel. Então, dá a ideia que o cenário ali é um cenário profético, é um cenário escatológico de fim dos tempos. Então, os cristãos, desde os primórdios, entendem como uma literatura profética. Então, você tem, salvo o livro de Daniel, o livro de Daniel também tem, porque quando você tem aquele capítulo, acho que é o capítulo 5, onde o Belsazar está dando uma festa, e aí vem uma mão e escreve um juízo contra ele. É uma denúncia do quê? É uma denúncia das maldades. Então, não tem livro profético, dentro dos 17 livros proféticos, não tem livro profético que não faça isso. O primeiro ponto de um livro profético, de uma literatura profética, é que os profetas eram aqueles que denunciavam o pecado no meio da nação, no meio do povo, as injustiças. Eles chamavam o povo ao arrependimento. Ou seja, o que é esse arrependimento? Arrependimento aqui, lembre-se, em hebraico, shuv, lê isso aqui como um V, tá? Shuv. É dessa palavra que vem no hebraico moderno o conceito, né, judaizante de techuvá, shuv. O que é shuv? O que é arrependimento? Retorno. Retorno para quem? Retorno para Deus. Tá? Então, eles denunciavam o pecado e chamavam o povo a se voltarem para Deus. Se voltar para Deus na literatura profética é o quê? Voltar para a Torá. Tá bom? Voltar para Deus é voltar para a Torá, para tudo aquilo que a Torá ensina. Entendeu? Ou seja, o que está havendo então nos dias dos profetas? Um total descumprimento consciente da Torá, dos mandamentos. Se a gente fizer uma análise teológica dos profetas, eu vou dizer que o texto que influencia a pregação dos profetas é o Deuteronômio. O Deuteronômio, ele é o texto da Torá que ele vai permear, ele vai ditar toda a linha teológica de praticamente quase todo o Antigo Testamento. Por quê? Quando você lê o Deuteronômio, você lê o quê? A síntese das leis. As leis. Você lê tudo que a lei fala para fazer e não fazer. Então a Torá, ela faz o quê? Esse chamado a cumprir as leis. Então o povo é chamado a voltar-se para Deus e voltar-se para a lei de Deus. Terceiro, um tema que é fortíssimo na literatura profética: a defesa da justiça social. A gente, hoje, que está olhando um pouco mais para isso, da década de 70 para cá, a igreja tem se voltado mais para isso, que é a defesa da justiça social. Mas, por muito tempo, isso ficou de lado nas pregações e até hoje. Quantos sermões você ouviu que você deveria tomar alguma atitude de fazer algo por quem tem necessidades? Você vai contar nos dedos se você ouviu até hoje. Entendeu? Aquilo que João Batista prega lá na beira do Jordão: você que tem 2 túnicas, reparte uma com quem não tem. Você que é soldado, para de extorquir os outros, para de tirar dinheiro dos outros, para de manipular os outros e se contente com o seu salário. Essas coisas a gente não ouve nos nossos púlpitos. Por quê? Porque o nosso olhar, o nosso conceito de justiça social quase não existe. Entendeu? A gente acha que justiça social é coisa para ser feita pelos políticos. E aí começamos a fazer o quê? A abraçar as ideologias, os partidarismos. Tem gente que está idolatrando o político, evangélico, cristão, e a gente tem, são as nossas idolatrias modernas, né? Adorar ideologias. Adoração à ideologia também é uma forma de idolatria. Quando, na verdade, Deus chama para cumprir justiça aquele que conhece Ele. Você que conhece a palavra de Deus, eu que conheço a palavra de Deus, nós que tivemos um encontro com Deus, nós que fomos expostos à verdade de Deus,
é que precisamos nos levantar e clamar por justiça. Ah, mas quando a igreja se levanta e se manifesta politicamente, está em favor da justiça. Deveria estar, mas hoje a linha ficou tão tênue, porque a gente tem o quê? Conversas de trincheira no Brasil de 2026. De um lado você tem um grupo que é chamado de fundamentalistas, direitistas, conservadores. Do outro lado você tem esquerdistas, progressistas, liberais. Esses são os rótulos da nossa sociedade moderna. E cada um agarra-se ao seu bezerro de ouro. Não foi isso que Deus mandou a gente fazer. Você quer saber o que Deus mandou a gente fazer? Eu vou ler aqui pra gente Isaías 58, na Bíblia a Mensagem. Eu quero que vocês ouçam. Essa versão é das minhas preferidas. Deixa eu ver. Aqui. Isaías 58, verso 1 diz assim: grite a plenos pulmões, não se contenha, que seja um grito como de uma trombeta. Diga ao meu povo que está errado com a vida deles. Confronte a família de Jacó com seus pecados. Eles estão sempre muito ocupados com adoração e têm prazer em estudar tudo sobre mim. Qualquer semelhança com nós hoje não terá sido mera coincidência. Ele fala, na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta. Obedecem à lei, honram a Deus. Eles se perguntam, qual é a coisa certa a fazer? E gostam de me ter ao seu lado. Mas eles também se queixam, por que jejuamos e não nos favoreces? Por que a gente se humilha e o Senhor não percebe? Bem, aqui está a razão. Essas são palavras do Senhor. A razão principal dos seus dias de jejum é lucro. Vocês oprimem os seus empregados. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo vocês discutem e brigam. Vocês jejuam, mas se acabam se enfrentando em socos. O tipo de jejum que fazem não fará que as suas orações passem do teto. Acham que esse é o tipo de jejum que eu espero? Um dia especial de demonstração de humildade? Um dia para pôr a máscara de piedade e desfilar solenemente em roupa preta por aí? Vocês chamam isso de jejum? Separar um dia para que eu, o Eterno, tenha prazer? Esse é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça. Acabem com a exploração no trabalho. Aqui ele está falando de escravidão. Para de fazer os outros de escravo. Libertem os que estão presos injustamente. Cancelem as dívidas. O que espero que façam é repartam comida com os famintos. Convidem os desabrigados para casa. Coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio. E estejam disponíveis para a sua própria família. Façam isso. E as luzes vão se acender, e a sua vida vai mudar na hora. Sua justiça irá pavimentar o seu caminho. O Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi, aqui eu estou. Justiça. Isso é justiça. Deus não está falando, a justiça é você se ancorar no partido tal, no lado tal, na ideologia tal. Não, justiça é o que você faz com a sua própria vida. É como você vive a sua vida. É como você trilha o seu caminho diante de Deus. É isso que muda a sociedade. O que muda a sociedade não são exatamente os nossos representantes. O que muda a sociedade sou eu, é você. São as nossas atitudes. É as nossas atitudes no micro, que de micro em micro, em micro, em micro, em micro, em micro, em micro, vai se tornando uma comunidade que afeta um macro. Sabe como é chamado isso por Jesus e pelos profetas? Pelos profetas não é usado esse termo, mas por Jesus é. A palavra, essa comunidade que começa a praticar justiça, que começa a ter atos de bondade, que começa a se movimentar para fazer algo pelos que sofrem, pelos marginalizados, pelos vulneráveis, é chamado de reino de Deus. Reino de Deus é isso. Reino de Deus é maior do que a igreja, reino de Deus é maior que instituições religiosas, porque instituições religiosas não vivem o reino de Deus, infelizmente.
Reino de Deus é viver uma vida de justiça, é cumprir a justiça do reino. Você pode ver que essa é uma palavra que está sempre presente na boca de Jesus, que isso, para que se cumpra a justiça, para que se cumpra o quê? O reino de Deus, a vontade de Deus. A igreja hoje pode dizer. A igreja, ela é uma instituição institucionalizada. Por quê? Porque estamos lendo a Bíblia com os nossos condicionamentos. Então, estudar as Escrituras, o primeiro passo é quebrar com o que a gente tem na nossa cabeça. O estudo é uma das coisas que mais nos humilha. Estudar é ser humilhado todos os dias. Quanto mais você estuda, mais você é humilhado. Esse é o sentimento que eu tenho todos os dias, todas as vezes que eu estudo. Entendeu? Da minha ignorância e de quanto eu estou sendo humilhado nesse processo. Porque é um desconstruir contínuo. Para construir, para enxergar outra realidade. Então, é disso que os profetas estão falando. E ele não está falando disso para o futuro. O Isaías está falando isso para Jerusalém. O Isaías, como ele era um profeta da corte, ele está falando isso para o conselho, para os ricos, para os aristocratas. Quem é que escraviza? É quem tem dinheiro. Quem é que manipula? É quem tem poder. É para esse que ele está denunciando. Entendeu? Mas isso serve para todos. Ele está falando o quê? Que a vontade de Deus, ela se cumpre quando nós mudamos os nossos caminhos. Eu li até o verso 8. Olha o verso 9 que diz: se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre o pecado dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão, sua vida sombria será banhada na luz do sol, e eu sempre mostrarei a vocês o melhor caminho, darei a vocês vida plena, até mesmo num lugar vazio, músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que repararam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Isso aqui está falando de reino de Deus. O reino de Deus é isso. Os agentes do reino de Deus, e nós somos chamados, porque Jesus não nos chamou para fazermos parte de uma instituição. Igreja, no texto dos evangelhos, nada mais é do que isso aqui, ó. Carralo. Carralo é congregação. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro, não é as portas do inferno, são as portas da morte, tá? Mas a igreja ali é carralo. Ele está falando, eu vou edificar, eu vou construir uma comunidade de pessoas, cuja morte será vencida, cujos poderes da morte serão banidos. E aí a gente precisa entender o que é vida e o que é morte nas Escrituras. Não é só pensar vida e morte em vida física, ou morte física, ou vida espiritual, ou morte espiritual. Não. Tudo que é a favor do bem é a favor da vida. Vida nas Escrituras, ela abarca tudo que é de justiça, tudo que é de bondade, tudo que faz bem, tudo que edifica, tudo que restaura, tudo que promove comunhão, tudo que promove amor, tudo que promove fraternidade, tudo que acolhe, tudo que faz brilhar o bem, faz brilhar luz sobre o outro. Isso é vida. O que é morte? Tudo que separa, tudo que gera ódio, tudo que gera ressentimento, tudo que gera amargura, tudo que gera divisão, tudo que gera injustiça, tudo que gera maldade, tudo que gera opressão, seja opressão social ou de qualquer gênero, tudo isso é morte. Então ele está falando, eu vou construir uma comunidade, carralo, uma congregação de pessoas, uma comunidade de pessoas que vão viver o poder da vida, que as portas da morte não prevalecerão. Por quê? Porque serão promotores de vida. Agora a grande pergunta é, estamos promovendo essa vida? Estamos fazendo? Será que as pessoas olham para a gente? Olham para a gente e elas desejam a Deus?
Elas enxergam esperança para a vida? Será que quando elas olham para a gente, para as nossas atitudes, para a maneira como a gente vive, será que nós refletimos alguma coisa de bom na vida delas? Será que, de alguma forma, essas pessoas, elas são alcançadas pelas nossas ações? É disso que o Evangelho fala, é disso que o Reino de Deus fala. Mas eu não, eu não consigo ter esse sentimental. Não precisa de sentimento, entenda isso. Faça para os outros o que você não gostaria que fizesse, o que você gostaria que fizesse para você. Eu gostaria que os outros me tratassem bem, com educação, tivessem atitudes de bondade, generosidade comigo. Faça isso você primeiro. O que você não quer que os outros façam com você, não faça. Eu não gostaria que os outros falassem mal de mim. Então não fale mal dos outros. Eu não gostaria que as pessoas fizessem acusações e críticas pesadas. Não faça com os outros. É isso. Começa com... eu gostaria que quando eu estivesse sofrendo, alguém se compadecesse da minha dor, viesse ao meu encontro, e de repente, se eu estivesse passando por necessidades, alguém estendesse a mão e me ajudasse. Então faça isso com os outros. Isso é justiça. Essa é a justiça que os profetas estão pregando, essa é a justiça que João Batista fala ali no Jordão, essa é a justiça que Jesus anuncia, quando ele fala: é chegado o reino de Deus, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é sociedade de justiça. Todos os profetas clamam por justiça. E clamam por justiça onde? No seu contexto, na sua realidade. Isso é o caminho dos profetas. Você está vendo que até aqui não tem nada de prever futuro. Tem gente pregando sobre a realidade presente. Está entendendo? Depois, agora sim, começa a surgir uma ponta futurista. E é uma ponta futurista não muito distante, é uma ponta futurista tipo assim: olha o que pode acontecer, que é alertar sobre o juízo divino. Eles fazem um alerta sobre o juízo de Deus. Eles fazem um alerta dizendo: olha, se vocês continuarem agindo assim, fazendo assim, vai acontecer isso. Então, não é adivinhar o futuro, é mostrar que a lógica de andar de forma injusta, a lógica de continuar fazendo maldade, a colheita de permear o mal, será colher o mal. Uma vez, alguém me perguntou, eu tinha um pequeno grupo no centro de Morato, e eu tinha pessoas não cristãs ainda, né, que não eram cristãos confessionais, que frequentavam esse pequeno grupo, e alguém um dia me fez a pergunta assim: Deus está sendo injusto quando ele condena alguém? A pessoa quis me apresentar que Deus fazia as coisas. A ideia que a pessoa me passou era Deus sendo alguém egocêntrico, que criou os seres humanos para ele, ou seja, tudo tinha que girar em torno dele. Mas a questão era por causa do juízo de Deus. Eu falei: vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Você tem um tribunal, você tem uma pessoa que cometeu os crimes mais hediondos, cometeu assassinatos, cometeu violência sexual de todos os gêneros, e ele está num estado, num país, que existe pena capital. Ele tirou a vida de pessoas cruelmente, ele barbarizou a vida de pessoas, e aí, diante disso, o tribunal julga, ele vota que ele deve sofrer a pena capital, a pena de morte. Aí o juiz bate o martelo e condena ele à pena de morte. A pergunta é: o juiz está sendo mau em condená-lo à pena de morte? Ou as atitudes daquele homem trouxeram isso sobre a sua vida? O que ele fez gerou como consequência isso sobre a sua vida? Acho que é a segunda opção, né? O juiz ele só deliberou acerca do que é o quê? Justiça. Então, quando Deus condena, eu disse para essa pessoa, quando há o juízo de Deus, Deus não está sendo mal. Deus ele está exercendo justiça. Por quê? Porque a somatória das nossas maldades, o que nós lançamos de mal, o que nós fizemos de mal, o que uma sociedade, o que um determinado grupo étnico faz de mal, volta sobre ele mesmo em algum momento. Você está entendendo? Isso é justiça. Isso não é Deus sendo mal, isso é justiça. Você se torna réu
com as atitudes que comete. Você está entendendo? E o juízo é a lógica do quê? É uma fala até lógica. Ó. Você está ali, caminhando na direção do abismo. Você está aqui caminhando na direção do abismo. Você não vai parar, você não vai voltar. O que vai acontecer? Vai cair. Então, não é ainda, se você olhar, não é uma previsão sobre o futuro. É uma lógica do não arrependimento. É uma lógica de onde a sociedade vai ir, as pessoas vão ir se elas continuarem com a mesma ação. E lógico, a fala dos profetas faz um anúncio de esperança e restauração. Aí sim, isso aqui, esse anúncio de esperança e restauração na literatura profética é escatológico. Aí isso aqui sim, isso aqui sim transpassa a época deles. Isso aqui sim está para além do tempo presente. Agora vocês viram? Citei o quê? 1, 2, 3, 4, 5 itens. De 5 itens, somente o último item, ele é um prognóstico do futuro. Ele é uma fala futurista, entendeu? O restante é uma fala do contexto. O restante é uma fala do momento, do tempo em que eles estão vivendo. Ok? Alguma dúvida até aí? Doeu na alma. Fácil não. Imagine a primeira vez que eu li sobre isso. Eu li um livro chamado Os Profetas, do Abraham Heschel. O Heschel é um escritor judeu. O que ele fala sobre os profetas, né, a literatura, eu tenho os 2 volumes da literatura do Heschel sobre os profetas. Me impactou profundamente. Graças a Deus eu li esses livros ainda numa fase nova, e aquilo mudou a minha visão sobre os profetas. Então, desde o início, eu leio os profetas, eles são uma inspiração para mim, como pessoas que vivem no presente, lutando para que a vontade de Deus se manifeste nesse presente tempo em que nós vivemos. E sabendo que sim, que existe um momento final na história, existe um lá e além. Mas antes do lá e além, existe a luta do aqui e agora. Entendeu? E a literatura profética, ela é de suma importância. Teve uma época que foi a idade século XIX, início do século XX, o mundo acadêmico destroçou a Bíblia. Destroçou. Porém, a literatura profética era a única coisa boa que muitos filósofos acadêmicos viam na Bíblia hebraica. Entendeu? Por quê? Por causa dos anúncios, por causa das profecias, por causa de ver o futuro? Não. Por causa do clamor pela justiça social, por causa do engajamento na luta social, por conta do engajamento em levar a consciência das pessoas a se voltarem para o papel de viverem e exercerem justiça. Então, mesmo numa época bem escura, que foi o século XIX, século XX ali, entendeu? E que a gente vive, né, esses desdobramentos em todos os aspectos, o texto dos profetas ainda continuou sendo um texto extremamente respeitado dentro da literatura do Antigo Testamento. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre a literatura profética.